Fala Dev, beleza? Ranieri Miller aqui, sou programador há mais de 7 anos. Hoje eu decidi que eu vou ensinar você a como criar um chat que usa inteligência artificial usando React, Node.js, Postgres, Prisma e várias outras tecnologias atuais no mercado. Bom, esse é o primeiro vídeo de vários outros vídeos. Acredito que vai ter em torno de 6 ou 7 vídeos, onde eu vou ensinar passo a passo a como criar o seu chat com IA. Vamos pro código? Vamos lá então. Então, rapaziada, já aqui no computador, vamos iniciar o nosso projeto. E antes da gente começar ele, é importantíssimo que vocês tenham instalado aí pelo menos um Visual Code ou um cursor, que é o meu caso. Baixem também o Node.js, Postgres, Beaver e o Postman. Acho que é isso, então vamos dar início. Abrindo aqui o meu terminal, eu vou navegar até a minha pasta aonde vai ser o meu projeto. Então, aliás, documentos, projetos, YouTube. E aqui dentro eu vou criar a minha pasta usando o comando mkdir addrm chatbox. Vou entrar nela, m chatbox. Vamos abrir já essa pasta aqui. Então, supor, vem aqui, Open Folder, Documents, Projetos, YouTube, Chatbox. Show de bola. Podemos fechar isso aqui. E agora, aqui, a gente vai iniciar o nosso projeto com as configurações padrão do Node.js. Então, npm init menos. Na verdade, eu vou criar uma pasta chamada backend, porque o nosso projeto vai ter o backend e o front-end. Então, mkdir backend, cd backend. Agora sim, eu vou iniciar o meu projeto com as configurações padrões do Node.js. npm init -y. Show de bola. Então, se a gente for vir aqui, ele criou o nosso arquivo package.json. Também vou instalar algumas coisas que vamos precisar, como por exemplo o Express, o Cors e o .env. Então, npm install express, cors e .env. Vou dar o enter. Então a gente instalou o Express para lidar com as rotas e requisições. O Cors ele permite a comunicação entre o front-end e o back-end. E o .env ele carrega as variáveis de ambiente do arquivo .env. Vou limpar meu terminal novamente e vou dar o npm install prisma save dev. E também o client do Prisma. Prisma client. Show de bola. Então, basicamente, aqui a gente instalou Prisma. Também a gente instalou o client. E vamos usar dentro do código, né, para acessar o nosso banco de dados. Agora a gente vai adicionar o TypeScript do nosso projeto. Então, se a gente dá um npm install TypeScript ts node dev @types node types express, então os tipos, né, do Express, também os tipos Cors e save dev. Eu digitei tudo certo, é para funcionar e funcionou.
Então aqui a gente adicionou o TypeScript no nosso projeto e os tipos para o Node, Express e o Course. Agora, vamos criar também a configuração do TypeScript. Como isso? npx tsc init. Você verá que vai criar um arquivo tsconfig.json com algumas configurações do TypeScript no nosso projeto. Por enquanto, aliás, vamos fazer algumas alterações aqui. Esses comentários aqui, tá? A gente pode apagar. Então, vou apagar esses aqui. Também vou apagar isso. O root.dir a gente vai usar, mas vamos apagar tudo. Também a gente pode apagar aqui. Apagar aqui. Uma coisa de errado. Tá. A gente vai deixar. Aqui também, vamos apagar isso aqui. E basicamente é isso. Cara, eu vou apagar esses comentários aqui porque particularmente eu não gosto, tá? Então, acho que é isso. Vamos usar então, ele já está recomendando aqui, o Alt-Dir vai ser o dist. Futuramente vocês vão entender o porquê disso. E também o nosso repositório raiz, que vai ser a pasta src. Inclusive ele já até colocou aqui, isso aqui a gente pode apagar por enquanto. É isso. A princípio é isso. Vamos então iniciar o nosso Prisma. Então, deixa eu vir aqui no meu terminal. Vou limpar ele. E vou dar um npx prisma init. Então, com isso a gente inicializou o nosso Prisma. E ele vai gerar uma pasta chamada Prisma com o arquivo schema.prisma. E é esse carinha aqui. É isso. Só para vocês entenderem, aqui é a configuração, né, da nossa database. Aqui fala a URL, ela está dentro do arquivo env, e de fato ela está mesmo, só que a gente precisa configurar isso aqui. Não vai ser na aula de hoje. E também o nosso provider, que é o PostgreSQL. Tá, agora a gente vai criar a nossa pasta raiz chamada src, então mkdir src. Criamos aqui e a gente vai criar o nosso arquivo chamado index.ts. Show de bola. Dentro desse arquivo, a gente vai então, de fato, começar a codar. Então a gente vai importar o Express, que será o nosso servidor web. Vamos importar também o Course e o .env. O Course ele vai permitir que o front-end se comunique com o nosso back-end. E o .env para ler as variáveis do nosso arquivo .env. Esse .env.config, aqui a gente ativou a leitura do .env, que inclusive deve estar na raiz do nosso projeto. Então, ele está. E agora a gente vai criar uma instância do servidor Express. Fazendo dessa forma, inclusive, o const app. Inclusive, ele já até colocou aqui, ó. Esse const app, então a gente está criando uma instância no servidor Express. Então a gente vai usar essa variável aqui para várias coisas. app.useCourse. Ele está já tentando auto-preencher aqui, mas eu vou digitar linha por linha para ir explicando, tá? Então, course. Então aqui a gente está ativando o course globalmente em todas as nossas rotas.
Também a gente vai usar express.json. Então a gente habilitou o servidor para receber JSON no corpo das requisições, por exemplo, do tipo post, put. E também aqui embaixo, agora, a gente vai criar a nossa rota teste. Então, podemos fazer dessa forma. Vamos fechar o nosso parênteses. E aqui dentro a gente vai fazer um response send hello world. A princípio é isso. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu não quero que mostre ainda. Acho que é isso a princípio. Então, aqui a gente criou uma rota GET. É uma rota simples para testar se o servidor de fato ele vai estar no ar. E também agora vamos configurar a nossa porta. A gente tem duas opções. Ele já ele já até está recomendando aqui que ou a gente vai pegar a nossa porta, vamos rodar o nosso servidor dentro do nosso arquivo env, ou ele vai pegar a porta, vou usar 4000, ou ele vai acessar a porta 4000. Então, para a gente configurar isso, deixa eu dar um aqui, a gente vai dar um app.system port e mostrar um console log sem C maiúsculo, console log, falando opa, servidor rodando na porta port, e é a nossa variável. Aqui só vamos mudar essa forma assim. Show de bola. No princípio tá certo. Então aqui a gente inicia o servidor e imprimimos o console log, o console log que a gente definiu aqui. Então quando ele bate na porta que definimos aqui em cima, então quando ele ouve, né, essa porta, então é .listen, ele envia um console log. Opa, servidor rodando na porta 4000, que vai ser o nosso caso. Então, agora a gente pode testar isso via Postman, tá? Então, se a gente for vir aqui e tentar rodar o nosso servidor, então, localhost barra, foi o que a gente definiu aqui, e se rodar, vai dar um erro. Por que desse erro? Porque a gente não iniciou o servidor. Então, se a gente for vir aqui, deixa eu salvar isso aqui antes, e rodar o servidor, vou dar um clear npm rundev, vai dar outro erro, porque a gente não definiu esse rundev no nosso package.json na parte de scripts. Então, vamos fazer isso. Vamos vir aqui no nosso package.json, a gente tem um objeto, né? Então, a gente tem esses scripts aqui, colocar uma vírgula aqui e definir o comando dev. Esse comando dev, ele vai ter o tsnode dev e vai rodar src index.ts. Agora, a princípio, é para funcionar aquele nosso comando, que a gente definiu esse comando dentro do nosso script. Vou testar de novo. E olha aí, opa, servidor rodando na porta 4000. Se a gente for testar agora no nosso Postman, ele trouxe o nosso Hello World. Foi exatamente a mensagem que definimos no nosso index.ts. Show de bola? Então, agora a gente tem a base do nosso back-end configurado com TypeScript, Express, Prisma. E a gente ainda vai usar o PostgreSQL. A API ela já responde. O banco ainda não está conectado. No próximo vídeo a gente vai fazer essa configuração.
e também criar outras rotas. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique ligado para o próximo vídeo. Provavelmente não, com certeza eu vou lançar essa parte 2 semana que vem. E se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha para me ajudar nesse meu projeto, porque é muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.